O papai chegou. Ishimura é o típico azarado, feio, perdedor, virgem e com carisma negativo. Trabalha como vendedor, mas sem o menor riz, aquele charme essencial. Tudo muda quando ele é convocado pelo Lorde Demônio de um mundo estranho chamado Ai Ai Ai. Agora, ele precisa aprender a sobreviver ao lado de sua colega super gata e absurdamente poderosa, com nível 1000 de habilidades. A história começa em uma noite de tempestade no castelo do Lorde Demônio. Ele reúne seus 4 generais, Alandra, a Mestra das Chamas, Silfa, a Conjuradora de Tempestades, Jome, o Cavaleiro da Barreira, e, por fim, o Protetor Aquático de outro reino. A surpresa! O escolhido é Ishimura, um vendedor médio do Japão. A vida dele antes disso, um desastre. Era um recém-formado que se matava de tanto procurar emprego, só para conseguir um trabalho onde o chefe vivia o chamando de inútil. Só estou gastando dinheiro com esse fracassado. Bota ele para fazer algo de verdade. Então, Ishimura foi jogado para gerenciar sozinho a construção de uma fábrica no exterior. Mesmo desesperado, ele deu conta, mas o chefe não deu sossego e mandou mais trabalho. Exausto e derrotado, Ishimura desabou na calçada e suspirou fundo, só para ser atropelado por uma moto. Resultado: a moto lançou ele direto no mundo de Ai Ai Ai. Mas, diferente das histórias típicas, onde o herói é recebido por belas deusas e ganha uma espada mágica, Ishimura só encontrou o caos. Ishimura aterrissa diretamente diante do Lorde Demônio, que exala pura maldade, e talvez um pouco de mau hálito. Sem perder tempo, o Lorde o acolhe calorosamente e vai direto ao ponto. Quer que Ishimura se torne um dos 4 grandes generais de seu exército demoníaco. Além disso, ele lhe dá o pomposo título de expatriado internacional. Ishimura, claro, fica totalmente confuso. Sério que você escolheu logo um perdedor virgem como eu, quando tinha tanta gente melhor por aí? Mas o Lorde Demônio, com cara de quem fez o dever de casa, explica. Ele fez uma pesquisa completa sobre a vida de Ishimura e descobriu várias conquistas que o próprio vendedor tinha ignorado. Impressionado com o esforço de Ishimura, decidiu convocá-lo. Embora Ishimura fique lisonjeado, isso ainda não é o bastante para fazê-lo aceitar o cargo. Mas o Lorde Demônio saca sua arma secreta: benefícios. Ele oferece um salário generoso, poder de chefe, com direito a gritar "é assim que se faz", liberdade para escolher sua equipe e, o auge dos luxos, um escritório particular. Ah, mas tem mais. Se Ishimura recusar, ele será mandado de volta para o seu mundo, onde já está presumido como morto. Nenhum arranhão, claro, porque o Lorde respeita os direitos trabalhistas. Veja só, até no inferno tem compliance. Ishimura percebe que nunca terá um chefe melhor que esse, mas as lembranças de ser desvalorizado na Terra ainda o assombram. Ele, então, sugere ao Lorde Demônio que retire a oferta, achando que não é digno do cargo. Mas o Lorde, com total desprezo pela opinião dos outros, decide que a vaga é dele e pronto. O Lorde Demônio manda um recado direto: esses idiotas que nunca valorizaram o trabalho duro não sabem de nada. Ignore essa bobagem toda. Levantando-se de seu trono com toda pompa, ele promete ajudar Ishimura a desbloquear seu verdadeiro potencial e alcançar grandeza juntos nesse mundo de fantasia. Mas antes que Ishimura pudesse sequer dizer obrigado, Mandra, um dos generais, interrompe cheio de desconfiança. Como assim um humano qualquer vai servir o poderoso Lorde Demônio? Silita e Jun, os outros generais, concordam, torcendo o nariz para a decisão. Para provar que Ishimura vale alguma coisa, o Lorde Demônio ordena um teste. Porém, Mandra ignora completamente as instruções e ataca Ishimura com tudo, deixando o pobre coitado desmaiado no chão. O Lorde intervém a tempo, explicando para seus generais confusos que Ishimura é um humano comum e sem poderes. Por que, então, você escolheu esse cara? Os generais perguntam, incrédulos. O Lorde Demônio explica que o que ele valoriza em Ishimura é a inteligência, uma qualidade que aparentemente falta em todos os outros presentes. Quando Ishimura recobra consciência, ele imediatamente implora por sua vida, achando que vai virar churrasquinho pelas mãos de Alandra. Mas o Lorde o tranquiliza: meu objetivo não é usar sua força física, e sim sua mente brilhante. Quanto ao teste, o Lorde revela que é um desafio de inteligência, para mostrar por que cérebros são tão importantes quanto músculos. E mais, o plano do Lorde é construir alianças com raças próximas, e para isso ele precisa de alguém esperto no comando. O plano do Lorde Demônio de fazer alianças com salamandras e lobisomens não está indo muito bem. O motivo? Falta de bons negociadores. Para provar que Ishimura é digno de ser um dos 4 grandes, o Lorde lhe dá uma missão: convencer os Minotauros a se juntarem ao exército demoníaco, ganhando a confiança deles. Alandra, a Ruiva Ardente, literalmente, é mencionada como uma possível ajuda na missão, já que é uma ex-negociadora experiente. Mas, enquanto eles atravessam a masmorra rumo à câmara do chefe dos Minotauros, Alandra não perde a chance de provocar Ishimura, chamando-o de velhinha lenta. Ele, claro, fica intimidado e começa a duvidar que conseguirá passar no teste. Mesmo achando que é só um vendedor fracote, Ishimura se agarra à determinação. Ele se lembra dos conselhos do Lorde Demônio para ignorar as negatividades e abraça a oportunidade de mostrar seu valor. Afinal, é sua chance de finalmente trabalhar para alguém que o valorize.
Quando chegam à câmara do chefe Minotauro, as portas gigantescas já são o suficiente para quase fazer Ishimura desmaiar de nervoso. Alandra, vendo a tensão, sugere que ele abra a porta sozinho, mas não perde a chance de jogar um terrorzinho. Minotauros podem ser bem agressivos, cuidado para não virar panqueca. Tremendo como vara verde, Ishimura hesita, mas sabe que não pode desistir agora. Antes de repensar suas escolhas de carreira e sair correndo, Ishimura vê a porta sendo aberta por Menra. A luz invade a sala, e ele decide ignorar seus pensamentos negativos e encarar o teste. Mas quando a porta se abre completamente, ele dá de cara com um minotauro gigante. Na hora, ele quase consegue se ver estampado no chão como um tapete de boas-vindas, exatamente como Alandra tinha descrito. Depois de respirar fundo para não entrar em pânico, Ishimura tenta manter a calma. Percebendo seu medo, Alandra se oferece para liderar as negociações. Cheia de confiança, ela avança até o Lord Terius, chefe dos Minotauros, e começa a se gabar de suas habilidades incríveis. Todo mundo acha que o sucesso é garantido, até que ela transforma a negociação em um barraco digno de feira livre. O que deveria ser uma conversa profissional vira uma gritaria absurda. Fica claro que a ruiva não entende nada de negociação. O Lord Terius, já sem paciência, expulsa todo mundo da sala com uma expressão de "chega dessa palhaçada". Tentando aliviar o constrangimento, Alandra vira para Ishimura e solta: "Olha, até que começou bem, sabe?" Claro que ninguém acredita nisso, nem Menra, que implica dizendo que o Lord Terius ouviu tudo, mas recusou porque o plano de Alandra era péssimo. Irritada, ela acusa o Minotauro de ser teimoso e de não querer mudanças, só para esconder o fracasso total da sua abordagem. Com a ruiva fora de combate, o peso da missão agora recai sobre Ishimura. Será que ele vai dar conta? Ao ouvir os barulhos furiosos do Minotauro, Ishimura decide dar o fora antes que virasse churrasco, planejando voltar com uma estratégia melhor. Assombrado pela imagem do chefe Minotauro musculoso e intimidador, ele luta para se concentrar. Mas aí, ele lembra dos tempos de salário mísero man, quando os clientes sempre diziam não antes de finalmente cederem. Inspirado, ele vira sua bebida, estufa o peito e resolve enfrentar o Minotauro com um plano. Enquanto isso, Alandra corre até o rei para contar que Ishimura tinha falhado miseravelmente. O rei, mais paciente que santo, manda ela esperar antes de dar pitaco. Quando Alandra volta à sala de Terius, encontra Ishimura segurando um saco de feno. Sim, feno. Ela olha para ele como se tivesse visto um lunático e pergunta o que diabos ele está fazendo. Ele explica, todo sério, que é para usar na negociação com Terius. Cética e com uma sobrancelha levantada, Alandra avisa que negociar com o chefe dos Minotauros é impossível. Mas Ishimura, agora um filósofo das vendas, responde com confiança: o tamanho do cliente não importa. O sucesso está em diminuir a lacuna cognitiva entre vendedor e cliente. Com essa frase digna de coach motivacional, ele pega o saco de feno e promete fazer dar certo. Alandra, que já estava acostumada com Ishimura medroso e perdido, percebe que ele agora tem confiança de sobra. Será que o feno vai funcionar? No dia seguinte, saberemos. Alandra entra furiosa na sala do Lord Terius, procurando o Ishimura, já que ele sumiu a noite inteira. Quando ela vê feno espalhado por todo lado, acha que rolou alguma negociação maluca. Mas o Ishimura, todo calmo, diz que Lord Terius está com o rei, finalizando o acordo. Ela fica chocada, quase cai para trás, e exige saber como ele conseguiu isso. O Ishimura revela que o Lord Terius sempre esteve disposto a negociar, mas fingia dizer não só para provocar e testar Alandra. Ela, claro, sempre saía achando que tinha falhado miseravelmente. Depois de uma conversa com o rei, Terius aparece, pede desculpas pela grosseria anterior e agradece o Ishimura por sua habilidade nas negociações. Num gesto solene, estende a mão para um aperto oficial e declara que o Ishimura passou no teste. Como prêmio, o Ishimura recebe uma pulseira dourada que o transforma no novo enviado real para assuntos internacionais. Alandra, meio a contragosto, finalmente aceita o Ishimura no time, embora ainda tenha suas dúvidas. Agora, com muitas negociações pela frente, os dois partem juntos como uma dupla improvável. O rei, observando de longe, sente esperança. Talvez, só talvez, esse time meio esquisito consiga trazer grandes resultados para o reino. Para fortalecer seu exército ao máximo, o reino está pronto para tudo, e parece que o Ishimura e sua trupe são a aposta final nessa missão. Denus finalmente está se acostumando com seu novo emprego de general demônio. Ele tem um escritório próprio, um chefe que não grita tanto, mas ainda está tentando entender como funciona essa coisa de ser vilão oficial. Achando que está na hora de socializar com os coleguinhas, ele vai até o quarto de Scylla para se apresentar. Só que quem atende a porta é uma assistente com cara de "tô ocupada", que já manda: "O Cid tá muito ocupado para você. Volta depois." Denus sai meio desanimado, mas antes que pudesse chorar no canto, aparece Oler, toda empolgada, dizendo que o Lorde Demônio tem uma missão nova para ele. A missão? Convencer os ogros, que são basicamente os brutamontes com um exército gigante, a se unirem ao Império Demoníaco. Parece fácil, né? Só que os ogros são conhecidos por serem cabeça dura. O Lorde Demônio dá poderes quase divinos para Denus resolver isso, mas com um bônus implícito: se der ruim, você pode morrer, tá? Mundra, uma colega meio gente boa, se oferece para ir junto porque, né, ninguém quer virar lanche de ogro sozinho.
Mas antes de partir, Denus decide visitar Gnome, a líder da divisão demônio que talvez tenha umas fofocas úteis sobre os ogros. Só que Mundra faz cara de passo longe, porque tem uma treta antiga com a Gnome. Enquanto Mundra vai checar as carruagens, leia-se, fugir do climão, Denus vai para o campo de treinamento onde Gnome está botando o pessoal para suar. Ele fica impressionado com o desempenho da galera, mas já tá se perguntando, será que ela vai me ajudar ou me transformar em saco de pancada? Gnome, a rainha do treinamento militar, termina de fazer os soldados suarem até a alma e finalmente dá atenção ao Denus. Quando ele pergunta sobre os ogros, ela manda real, olha, sei quase nada, mas o chefe deles, Obir, é famoso por ser o rei da encrenca. Boa sorte negociando com ele. Enquanto Denus tenta absorver a má notícia, Mundra aparece bufando atrás dele. Ele mal percebeu que ela estava ali e, claro, pergunta o que tá rolando. Mundra diz que já checou as carruagens e veio buscá-lo porque estava preocupada, mas ao ver a Gnome, começa uma briga que parece episódio de novela. Denus fica entre as duas, pensando, como é que eu fui parar no meio disso? Depois da Doutor, Denus e Mundra finalmente chegam ao castelo dos ogros. Só que na porta, os guardas mandam eles esperarem. Mundra já tá pronta para explodir de raiva, mas Denus percebe o truque. Os ogros estão tentando desestabilizar eles antes mesmo da conversa começar. Quando finalmente são chamados, Denus repara que a armadura de Obir parece ter saído de um brechó pós-apocalíptico. Chegando na sala do trono, Obir nem deixa Mundra abrir a boca direito antes de soltar uma bomba. Eu só escuto vocês se vocês aceitarem matar o Lorde Demônio. Mundra, claro, tá prestes a transformar o castelo em um cenário de filme de ação, mas Denus assegura e diz, calma, é isso que ele quer. Vamos respirar fundo. Ele dá um sorriso de vendedor e, no tom mais educado do mundo, diz a Obir que eles vão dar uma passadinha lá fora para conversar. Do lado de fora, Mundra solta toda a fúria guardada, amaldiçoando até o café da manhã do Obir. Denus só fica olhando, pensando, essa missão vai ser longa. Mundra tá pronta para entrar de volta e transformar o Obir em picadinho, mas Denus segura o rojão. Calma, é exatamente isso que ele quer. O plano do ogro é provocar a gente até fazermos uma cena. Assim ele pode botar a culpa em nós e sair como o santo da história. Mundra respira fundo e decide segurar o tranco, mas ainda tá azeda com as ofensas ao Lorde Demônio. Denus também tá fervendo por dentro, mas sabe que explodir agora seria pior que pisar em armadilha de urso. Quando parece que não tem mais solução, aparece uma jovem que se apresenta como Olulu, filha de Obir. Ela diz que tem um pedido e leva Denus e Mundra para um lugar vazio no castelo que deveria ser o estoque de comida. Mas tá tão vazio quanto a geladeira de universitário no fim do mês. Olulu revela a verdade. A tribo dos ogros tá quebrada. Sem grana, sem comida e sem esperança. Denus já tinha desconfiado disso ao ver o castelo mais desanimado que segunda-feira e a armadura de Obir, que parecia ter saído de uma liquidação. A garota explica que o pai dela tá muito doente, e o estado dele é um segredo bem guardado. Por isso, fizeram Denus e Mundra esperar antes da reunião, tentando disfarçar a situação. Mas se Obir morrer do jeito que as coisas estão, a tribo vai pro buraco de vez. Ela implora pela ajuda de Denus, dizendo que a única salvação é se aliar ao exército do Lorde Demônio. Denus entende o drama, mas não deixa barato. Dá uma bronca na Olulu por ter soltado uma informação tão importante assim, sem pensar. Denus dá um sermão na Olulu. Você é filha do chefe, tem que escolher melhor em quem confia. Mas Olulu insiste que Denus é confiável e solta a bomba. Ela quer casar com ele para salvar a tribo. Denus fica tão nervoso que quase tem um curto-circuito, e a Londra começa a pegar fogo, literalmente. Olulu é séria na proposta. Os ogros daqui são mais burros que pedras. Só um cara esperto como você pode virar chefe e garantir o futuro da tribo. Denus tenta dissuadi-la, mas ela já tá pronta para arranjar um padre e oficializar o casamento na hora. A Londra, é claro, não deixa isso acontecer. Naquela noite, Denus tá no escritório, arrancando os cabelos, se ele ainda tivesse. O ogro-chefe não quer negociar, a filha quer casar com ele, e falhar na missão é a última coisa que ele pode fazer. Então ele decide dar um tempo e ir pro bar da cabeça dele para clarear as ideias. Lá, ele encontra a versão imaginária de Mundra discutindo com o bartender sobre quem é mais legal, gorilas ou leões. Mundra defende os gorilas, porque qualquer dia da semana eles passam o rodo nos leões. Mas o bartender rebate, leões têm um grupo chamado de Pride. Isso é muito chique. É aí que Denus tem um estalo. No dia seguinte, ele acorda Londra cedinho, pede desculpas pela hora e diz que tem um plano infalível. Mas antes de agir, precisam dar um pulinho em outro lugar. Uma semana depois, Denus e Alondra são chamados de volta ao salão do chefe, e Obir tá cuspindo fogo de tanta raiva. Ele descobriu que todas as tribos ao redor se aliaram ao exército demoníaco e quer explicações. Denus tinha bolado o plano perfeito. Em vez de perder tempo convencendo o teimoso do Obir, ele recrutou as tribos menores primeiro. E agora, com todo mundo unido, o chefe ogro tá entre a espada e a parede. As tribos menores estavam passando fome, então foi fácil convencer todo mundo a entrar pro time do exército demoníaco. Mundra ficou chocada porque não acreditava que o plano do Denus daria tão certo. Denus, esperto como sempre, usou uma tática que aprendeu vendendo coisas na terra. Em vez de ir direto nos grandões, ele primeiro fechava com as empresas menores. Quando todo mundo já tinha comprado, os chefões vinham correndo para não ficarem para trás. Com os ogros foi a mesma coisa. Claro, Denus fez cara de inocente e fingiu que só estava ajudando as tribos menores que estavam precisando. Isso só deixou Obir mais pistola, porque ele nunca aprovou essas negociações.
E era exatamente o que Denus queria. Um ogro nervoso é muito mais fácil de manipular. Então, ele joga bomba. Eu não fiz tudo isso sozinho, não. A Olulu me ajudou. O chefe quase engasga. A própria filha o traiu. Mas Olulu manda real. Foi pelo bem da nossa tribo. Você tá velho, tá doente, e os tempos mudaram. Sem o exército demoníaco, a gente tá lascado. Denus, com sua lábia de vendedor de enciclopédia, improvisa. Que tal uma parceria igualitária, hein? Claro que ele não mudou nada no acordo, mas a palavra igualitária faz o chefe ogro engolir o orgulho e considerar a proposta. Ele pede uns dias para pensar. Pouco tempo depois, Alondra invade o escritório de Denus toda animada. Deu certo. Obir aceitou a aliança com o exército demoníaco. Denus comemora, mas mal tem tempo para respirar. O senhor demônio ordenou que ele escolhesse um assistente, e o coitado passou dias analisando candidatos. Denus estava analisando candidatos para escolher seu assistente, mas, sinceramente, ele só queria escolher a Mundra porque ela é super confiável. O problema? Mundra entendeu errado e achou que isso era um pedido de casamento. Ficou até corada. Antes que a situação ficasse ainda mais estranha, alguém bate na porta. Denus atende e dá de cara com Olulu, que veio como representante oficial da Aliança dos Ogros. Ela agradece muito a ajuda dele, dizendo que o pai agora está mais político depois do confronto. E, para demonstrar sua gratidão, diz que está disposta a fazer qualquer coisa. Adivinha o que Denus faz? Convida Olulu para ser sua assistente pessoal. Ela aceita na hora, toda feliz, mas Alundra não curte nada essa ideia. Fica com ciúmes, se recusa a olhar para Denus e ainda lembra a si mesma que eles são rivais, então não podem ser amigos. Enquanto isso, Denus está completamente perdido sobre o que está rolando. Apesar de todo o drama, o mês foi ótimo pro Denus. O exército demoníaco cresceu bastante, mas ele sabe que com mais poder vem mais problemas. Agora, todo mundo precisa redobrar a atenção. No dia seguinte, Uxo estava mergulhado em estratégias para turbinar a eficiência militar quando Oler apareceu, todo contente, para avisar que tinha fechado um trato com a tribo dos ursos. Agora, cabia ao gerente estrangeiro finalizar os termos do acordo. Ushimura, lembrando das reuniões intermináveis e confusas do passado, riu da ironia. Lá ele mal ganhava um sanduíche, e agora estava negociando alianças interdimensionais. Só que o almoço, trazido pela temida agressora do inferno, era mingau aguado. Oler, todo sem graça, confessou que tinha diluído o rango para economizar, deixando Ushimura com saudades de um bom pedaço de carne. Enquanto refletia sobre a falta de proteína e a adaptação ao mundo dos grãos mágicos, Ushimura foi convidado para uma caçada por Oler. Chegando na floresta, a surpresa, a missão era limpar a área de bestas mágicas. E assim, lá foi ele, meio frustrado e ainda sonhando com um churrasco, encarar os monstros do lugar. Entre os semi-humanos que viviam ali, 5 orcs já tinham virado comida de besta mágica. Fima entrou em pânico, mas o demônio, com toda a calma do mundo, explicou que os fortes devoram os fracos, é a lei da natureza. Normalmente, os orcs dariam conta dessas criaturas, mas desta vez o inimigo era brabo demais. Com aquele mingau aguado na cabeça, Fima achou que os orcs já estavam passando fome antes mesmo do ataque. De repente, Oler gritou, encontrou um cogumelo comestível. Era o que os orcs estavam colhendo antes de serem atacados, e, claro, uma iguaria rara na área. Enquanto esperavam um javali mágico aparecer, quem surge? Um monstrão com olhos vermelhos brilhando e presas afiadas. Oler mandou Fima se afastar enquanto ela enfrentava o bicho com um chute giratório que acertou a cabeça da fera. Ela aproveitou o campo de visão limitado do javali, mas ele se recuperou rapidinho, jogando pedras com as presas. Desviando com agilidade, Oler socou as costelas do bicho com uma força absurda. Foi aí que Fima percebeu que ela também tinha uma força monstruosa. Mas o javali parecia feito de aço, aguentava tudo e ainda tinha resistência de sobra, deixando claro que um golpe só não bastaria para derrubá-lo. Os javalis mágicos eram inimigos implacáveis, usando suas presas e garras para intimidar e detonar suas presas. Já humanos como o Armandra eram frágeis, precisando de espadas, escudos e rifles para compensar. Ushimura percebeu isso rapidinho, mas não conseguia entender por que Oler, a agressora do inferno, não tinha levado uma arma para uma caçada tão arriscada. Enquanto isso, Oler percebeu que não ia vencer o javali sem mostrar o que sabia de verdade. Ela odiava usar seus golpes especiais porque exigiam um tempão para se recuperar, mas não tinha escolha. Com o bicho vindo para cima, ela decidiu poupar a barriga, afinal, ninguém quer perder carne boa. E, com um golpe estilo anime, agarrou a presa do javali e lançou um raio de energia vermelha que deu cabo da criatura. Ushimura ficou em choque, se perguntando se aquilo era magia demoníaca, mas Oler, casualmente, convidou ele para comer. Ele, ainda traumatizado, perdeu o apetite, pelo menos até o cheiro de carne assada bater. Mais tarde, os locais agradeceram a Oler com uma perna de javali para churrasco. Ushimura, finalmente animado com a ideia de comer carne, viu Oler preparar a refeição com suas próprias chamas, quase como uma chefe infernal. Oler resolveu queimar a segunda perna do javali até virar carvão, pelo visto, cabelo e tudo incluso. Fima, revoltado, reclamou que aquilo não dava nem para cachorro, mas ela teimou que ele tinha que comer assim mesmo. Quando ele finalmente criou coragem e deu uma mordida, o gosto era tão amargo que parecia combustível. Ele reclamou com Oler, que rebateu dizendo que ele vivia reclamando da comida. Foi aí que Fima teve um estalo.
A culinária de humanos e demônios era tão diferente que ele corria sério risco de acabar no hospital interdimensional por indigestão. Tentando salvar o jantar, ele perguntou se alguém sabia usar um fogão. Mas, claro, a resposta veio com um plot twist: estavam quase sem sal. Determinado, Fima pediu sal e cogumelos, arregaçou as mangas e foi para a cozinha improvisada. Em pouco tempo, ele serviu espetinhos de javali grelhado e uma sopa de cogumelos com carne. Oler, ao provar, ficou chocada com o sabor incrível, e os moradores devoraram a refeição como se fosse o melhor banquete das suas vidas. Enquanto todos comiam felizes, Fima refletiu sobre seu método de chefe. Ele tirou o sangue do javali para evitar o cheiro forte, derreteu a gordura longe do fogo para não queimar e ainda deu um banho rápido na carne antes da sopa, porque até javali merece um spa culinário antes de ser servido. Fima, em um momento Masterchef, decidiu ensinar aos moradores suas técnicas de cozinha para melhorar as refeições. Mas Oler ficou preocupada, achando que isso poderia manchar a imagem dos 4 grandões. Fima discordou, dizendo que melhorar a comida era o caminho para o progresso, especialmente para uma tribo que mal tinha o que comer. Quando o sol caiu, Oler, a agressora infernal, invocou uma bola de fogo para iluminar o caminho e afastar ameaças. Só demônios podiam usar esse truque, e Fima, curioso, perguntou se Suin era um demônio ou um demi. Oler explicou, meio incerta, que Alandra, o conjurador da tempestade final, era considerado um demônio, mas nunca aparecia nas reuniões, tipo aquele colega que só manda e-mail. Durante a viagem, Fima sugeriu que Oler carregasse armas, já que a magia dela demorava para recarregar. Afinal, a luta contra o javali foi quase um game over. Ele comparou a situação a enfrentar o frio sem casaco. Oler, ofendida, apagou a bola de fogo na hora, mas teve que admitir que ele tinha um ponto. Ainda assim, ela encarou o comentário como uma provocação e decidiu que o humano ficaria no grupo, provavelmente para continuar sendo seu alvo de zoeira. Fima passou a noite na vila, planejando voltar ao castelo escoltado no dia seguinte. Apesar de começarem a confiar nele, os demônios ainda tinham dificuldade de acompanhar o estilo eficiente e humano de fazer as coisas. Depois que a agressora infernal deu uma de "vou ali voando e já volto", ele ficou sozinho e decidiu voltar rapidinho para a vila, todo paranoico com perigo. No dia seguinte, após se apresentar novamente, o demônio Caim elogiou os esforços de Fima, mas alfinetou dizendo que Alandra tinha chegado na noite anterior, enquanto o humano estava atrasado, uma clara indireta. Um dos 4 grandões, em lágrimas, confessou que não se sentia digno do título. O rei, assistindo a cena, ordenou que Fima resolvesse a treta com a demonista, porque isso não era só briga de egos, mas também uma aula prática sobre a sociedade local. Depois da conversa, Fima ficou pensando por que Oler tinha reagido tão emocionalmente. Ele achava que demônios eram seres intelectuais e os demi-humanos, tipo os orcs, eram mais primitivos. Mas o jeito refinado e a aparência elegante de Oler bagunçaram essa ideia, deixando ele ainda mais confuso. Talvez demônios fossem só uma mistura de gênio e diva. Para os demônios, o estilo de roupa era mais do que moda, era um reflexo de cultura, crença e poder. A magia deles estava ligada ao corpo, então treinar o físico fortalecia os feitiços. É por isso que usavam roupas reveladoras, um símbolo de força e orgulho. Mas Fima, percebendo seus próprios preconceitos, decidiu estudar mais sobre a cultura deles, já que tinha metido o pé na jaca ao sugerir que Alandra deveria se cobrir mais. A sugestão deixou Alandra ofendidíssima, interpretando como um ataque direto ao corpo dela. Ela começou um drama digno de novela, acusando Fima de achar sua aparência horrível. Ele tentou explicar que humanos têm uma visão diferente sobre mostrar pele e que isso não tinha nada a ver com indecência, mas parecia tarde demais. A demonista estava na bad, enfiando a cara na vergonha. Lembrando de quando Fima disse que ela podia sempre falar abertamente com ele, Alandra começou a repensar tudo. Enquanto isso, o humano estava no bar, curtindo um churrasquinho com saquê e finalmente dando um sorriso. Inspirado pela especialidade da casa, provavelmente algo apimentado, Fima foi encontrar Alandra para resolver as coisas. E aí, com a maior sinceridade, ele admitiu: seu corpo é bonito, tá? Alandra deixou claro que não estava tentando ser indecente, só queria um elogio. Meio sem graça, os dois acabaram se desculpando, Fima, pela sinceridade demais, e Alandra, por impor suas ideias e deixá-lo jogado na floresta. Ele admitiu que ficou apavorado naquela situação, mas ressaltou que aprender um com o outro poderia torná-los uma baita dupla. Alandra, meio desconfiada se ele queria dizer outra coisa, concordou. Com isso, Fima sentiu que finalmente poderia trabalhar num ambiente mais tranquilo, agora que o castelo estava mais organizado. Logo depois, o Rei Demônio reuniu todo mundo para anunciar que, com a aliança dos ogros e a unificação das 7 tribos, o exército demoníaco estava mais forte do que nunca. Ele elogiou o sucesso rápido de Fima e o recompensou com uma pedra mágica. Fima, humilde como sempre, agradeceu e fez questão de dar o crédito a Alandra, oferecendo a pedra como forma de gratidão. Só que, ao ver isso, alguém soltou um epa. Para demônios, dar uma pedra mágica era tipo pedir alguém em casamento. Enquanto isso, uma demonista espiava a cena à distância, amargurada, pensando: até esse Fima conseguiu respeito, e eu aqui, só no recalque. Partiu 2000 inscritos. Se inscreve aí, filhote.